sempre ter. Em teu nome tenho esperança, muito em breve nos céus descerá. Para sempre reinarás, para sempre reinarás. Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus, princesas do Senhor. Nesta manhã, estamos aqui para ministrar mais uma mensagem ao seu coração. Nesta madrugada com o Rei. E eu te convido neste momento a contemplar aquilo que é belo, aquilo que é lindo, que o nosso Pai Criador formou. Contemple a beleza da criação, o verde, o cantar dos pássaros. Contemple as flores, porque você, princesa, faz parte da flor do jardim fechado de Deus. Amém? E neste momento, eu te convido a chamar alguém para compartilhar essa mensagem. Chame alguém. Compartilhe esse link, esse vídeo. Assista, porque Deus vai falar com você de uma forma poderosa, assim como Ele tem falado comigo. Amém? Então agora eu te convido, mesmo a gente estando nesse lugar lindo e maravilhoso, nesse jardim onde o Senhor me mandou vir gravar essa mensagem a nós. Então que você nesse momento possa encurvar a sua cabeça e fazer uma oração comigo. Uma oração de agradecimento pela sua vida, pela sua família e pelo que Deus ainda tem para fazer. Amém? Feche seus olhos, encurve sua cabeça, coloque a mão em seu coração. Paizinho querido, neste momento, Senhor, nós engrandecemos o Teu nome, nós declaramos que o Senhor é o nosso Paizinho amado, o nosso Paizinho querido, aquele que reina, aquele que nos guarda, aquele que provê em nossas vidas, aquele que traz cura, que traz transformação. Pai, a Tua palavra diz que ela é viva e eficaz. E nesta manhã, Senhor, que ela venha fazer transformação em nossa vida, em nosso ser. E nos dê, Senhor, um coração de gratidão. Em nome de Jesus, amém. Agora, abra a sua Bíblia. Tome a sua Bíblia e abra ela no capítulo 15 do livro de João. João 15, 16. Diz assim a palavra do Senhor: Não fostes vós que me escolhestes a mim,
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. O Senhor, Ele me ensinou através dessa palavra que não sou eu quem escolho servir a Ele, é Ele quem me escolhe. No início da minha conversão, eu fui perseguida, irmãos, por Deus. Não foi por homens, foi por Deus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Keila Maria, casada com o pastor Edmilson. Tenho 2 filhos, o Yuri, de 23 anos, e a Ianca, de 22. E a minha casa é bendita do Senhor. Mas por muito tempo eu fugi desse chamado. Desde quando Yuri nasceu, o Senhor começou a nos chamar, a nos cercar, a nos perseguir. Eu digo nos perseguir porque Yuri, ele nasceu e logo que ele nasceu nós descobrimos que ele tinha uma enfermidade que era genética. E quando Ianca nasceu não foi diferente. Eu vou procurar resumir muito para que seja bem breve, para que você entenda. Então eu tive 2 filhos com uma doença genética. E o Senhor me chamava e eu, visitando igrejas evangélicas, eu falava assim, não é a hora. Não, vou esperar mais um pouquinho. Não chegou o tempo. Depois eu vou. Era essa a nossa resposta. Mas até Yuri completar os 7 anos de vida, o meu filho ele foi para a UTI 5 vezes. E dessas 5 vezes, por 3 vezes, o meu filho quase foi a óbito. E quando isso aconteceu, o meu esposo e eu, nós ficamos muito abalados. Da última vez que Yuri foi para a UTI, os médicos disseram, não tem mais jeito. Fizeram uma junta médica e disseram, não tem mais jeito. Se aumentar a morfina, ele para. E se diminuir, ele não suporta a dor. Então, meu filho podia ter uma parada respiratória a qualquer momento. Não podia abrir os olhos. E numa manhã, quando eu chego na UTI, eles já tinham feito a junta de novo e de novo, porque não era a primeira. E eles me disseram assim, só estava te esperando chegar para falar para você que os nossos conhecimentos, nós chegamos no nosso limite, não dá mais, não tem mais como. E ali, o meu bem começou a chorar desesperadamente. É difícil ver homem chorar, né, amados? Ele gritava e ele falava não, de novo não, porque nós já tínhamos perdido uma filha com 1 ano de vida. E naquele momento, eu voltei para dentro do quarto, da sala da UTI.
sem ter conhecimento, dobrei o meu joelho e entreguei o meu filho ao Senhor, na beira da cama. E eu disse assim: Senhor, eu não aguento mais ver o meu filho sofrendo com dor. Os médicos me disseram que não tem mais jeito, mas que o Senhor cumpra o teu querer, porque ele não é meu, ele é do Senhor. Antes de ser meu, ele é do Senhor. E 2 dias depois, meu filho teve alta da UTI. No 3º dia, nós fomos embora para casa. E naquele momento, eu não sabia que o que eu tinha declarado na beira daquele leito era a palavra. Porque os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. O Senhor nos concede para que possamos cuidar deles. E aí, quando nós saímos da UTI, saímos do hospital, 2 dias depois fomos visitar a minha cunhada e, sem esperar, o Senhor preparou um encontro com uma mulher de Deus que tinha vindo do Pará, que me disse assim: o Senhor tem promessa na sua casa. Os seus não vão morrer, não chegou o tempo. A cova do seu filho estava aberta, mas o Senhor fechou. E naquele momento eu chorava desesperadamente. Eu falava: cova aberta, quer dizer que meu filho ia morrer. Ela falou: mas descansa, porque o Senhor já fechou. E a partir daquele dia, meu filho passou a ter uma nova vida. Mas Yuri tinha 7 anos. Nós continuamos visitando igrejas, participamos de retiro. E não fazia uma aliança com Deus. Com 9 anos, quando Ianca completa 9 anos, Ianca teve um AVC. E para honra e glória do Senhor, não ficou nenhuma sequela. Nem na minha filha e nem no meu filho. E eles conseguem levar uma vida normal. Com cuidados, mas conseguem levar uma vida normal. Em todo lugar que eu ia, todo hospital que eu entrava, tinha sempre alguém que vinha e falava assim para mim: o Senhor te chama. Você é escolhida de Deus. A sua casa é separada, é casa de promessa. Então, o Senhor, Ele estava sempre nos cercando. O tempo mudava, dava crise de alergia no Yuri, bronquite alérgica. Para quem tem filhos, sabe o que eu estou dizendo. Lá vai eu e meu bem com o Yuri para o hospital. Era só uma forma de ter um encontro com alguém que servia o Senhor. E o Senhor trazia pessoas de muito longe para dizer assim: eu te escolhi. Você é separado para pastorear as minhas ovelhas. Falavam para o meu bem. E dizia assim: a sua casa é casa de promessa. Eu separei a sua casa. Então, irmãos, quando Ianca completou os 9 anos, que aconteceu o AVC na vida dela, aí nós aceitamos Jesus. Eu e meu bem dobramos os nossos joelhos e fizemos uma aliança com Ele. Mas até aí, o nosso pensamento era: eu decidi escolher servir Jesus. Mas eu estava errada.
porque Ele nos dá o livre-arbítrio para fazer escolhas. A única escolha que eu fiz foi agora não ou agora sim. Mas não fui eu quem escolhi a Ele, foi Ele quem escolheu a mim e a minha casa. Assim como Ele escolheu você e a sua casa. A sua casa também é escolhida do Senhor. Você que está ouvindo essa mensagem, Ele tem planos para você. Então, pela primeira vez na minha vida, eu estou compartilhando esse testemunho com a igreja. Porque o Senhor disse, vai lá e agora você vai testemunhar o que eu fiz. Então, eu tenho que falar para você que não é você quem escolhe a Deus. É Deus quem te escolhe como filho. Você é filha amada do Pai. Você faz parte daquele número que é separado para Ele, para Jesus. Então você é escolhida dEle. Você e a sua casa. Mas nós precisamos profetizar sobre o nosso lar. Porque quando nós convertemos, o que a gente mais fazia era profetizar que bendita a minha casa porque servimos ao Senhor. E hoje a minha casa é bendita do Senhor. Agora, num outro momento, eu falo mais sobre essa conversão, tá? Então você que tem fugido, você que tem falado, agora não, Senhor, não chegou a hora, não chegou o tempo. Depois você vai se arrepender, porque eu me arrependi. Eu chorava de dor, de arrependimento, porque eu conheci um amor incondicional que eu achava que eu conhecia, eu não conhecia. E eu dizia, que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? E aí me doía por todas as vezes que Ele me chamou e eu dizia não. Cada não doeu na minha alma. Então, se cuide, para que você não venha viver essa dor que eu vivi, a dor do não, de falar não para o Senhor. Ele quer cuidar de você e você está dizendo não. Ele quer prover na sua vida e você está dizendo não. Ele quer curar as suas feridas e você está dizendo não. Ele quer te dar descanso e você está dizendo não. Ele quer que você durma em paz e você está dizendo não. Porque foi tudo isso que eu encontrei no Senhor. Eu dizia que eu era feliz no meu casamento, porque do meu ponto de vista eu era feliz mesmo. Mas eu estava dizendo não para uma alegria, uma felicidade muito maior. Então não se negue, não negue isso a você mesma. Aceita aquilo que o Senhor tem para você, abraça, cumpra, corra atrás. Amém, princesa? E agora eu quero que você vá lá no livro de Jeremias. Jeremias. Depois de um tempo, depois de um ano de conversão, uma das palavras que o Senhor falava era, tenho pressa. Eu não entendia. Depois de um ano de conversão, o meu pastor, que é o meu pastor até hoje, porque eu cheguei e ali eu fiquei, ali eu fui ensinada
eu criei raízes, como diz, a pedra criou lodo. O meu pastor, depois de um ano, me chamou, eu e meu bem, e disse assim, que queria que a gente assumisse o ministério da igreja, o ministério com criança. E nós estávamos no propósito de oração, para que a gente encontrasse o que a gente ia fazer, como que era isso de fazer a obra, né? E quando isso aconteceu, nós tivemos uma crise, sabe? Uma crise existencial. Então, e nós continuamos orando. E aí um dia eu cheguei no meu trabalho e foi algo que me marcou muito. Eu cheguei no meu trabalho e tinha uma funcionária que ela fazia parte da equipe de limpeza. Ela era uma mulher muito simples, cristã também, e a gente sempre, todos os dias, quando a gente chegava lá, a gente compartilhava uma palavra e a gente cantava. 2, 3 louvores para a gente poder trabalhar. E nesse dia eu cheguei e entrei no banheiro e ela percebeu que eu estava preocupada. E quando eu saí do banheiro, encontrei ela sentada num banco que ficava na frente do banheiro. E ela disse assim, o que foi com você hoje? Eu falei, nada não. Ela disse, tem alguma coisa de errada, você está diferente. O que foi? Aí eu não aguentei. Eu fui e falei para ela assim, eu estou desesperada, eu estou apavorada. Porque o meu pastor chamou eu e meu bem para a gente tomar conta do ministério da igreja, do ministério com criança. E eu não faço ideia do que fazer. Ela ficou me olhando. Eu falei para ela, Janete, eu ainda sou criança. Eu não passo de uma criança na fé. E como é que eu vou tomar conta do ministério? Ela, com toda a sabedoria, com toda a simplicidade, ela falava, hoje ela não trabalha mais lá, mas era uma mulher muito humilde, mas serva. E ela me disse assim, o Senhor te diz, está escrito lá no livro de Jeremias, não digas não passo de uma criança, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E aí ela começou a citar essa passagem do livro de Jeremias. E eu comecei a chorar. Tem que respirar, né? Eu não tinha dúvida que era o Senhor falando comigo. E por isso, eu quero compartilhar com vocês. Que diz assim, no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. A mim me veio, pois a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, irás, e tudo quanto eu mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Eu sou contigo.
para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ó, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para planteares. Então ela disse e falou assim para mim, ela citou toda essa palavra e disse assim para mim: agora você vai lá na sua Bíblia e confere tudo que eu te falei, porque é o que o Senhor tem para você, é o Senhor que manda te dizer. Naquela hora eu respirei, eu imagino que eu devo ter ficado igual Jeremias, né? Com medo, sentindo que era inferior, que não era capaz de fazer. Aí vem o sentimento de inferioridade, de incapacidade, de fraqueza, porque você é nova na fé, né? E foi isso que Jeremias fez. Quando ele disse, não passo de uma criança, era porque ele se sentia menino. Ele entendia que ele não tinha o conhecimento suficiente. Mas o Senhor, Ele não trabalha com o nosso conhecimento, com as nossas limitações. É Ele quem faz. Nesse momento, eu recebi uma palavra de ânimo, que me trouxe confiança, que me fortaleceu. E eu entendi que não era eu quem fazia era o Senhor, porque Ele dizia que era Ele quem ia colocar as palavras na minha boca. E o que Ele mandasse, eu ia fazer, o que Ele falasse, eu ia falar. De que forma Ele ia me usar, Ele já estava falando. Então foi um momento onde eu entendi onde eu devia estar. Às vezes, eu não sei se alguém de vocês já viveu isso. Uma das coisas que me assombrou, não tem aquela história do nasci no berço evangélico? Então, isso me assombrou, irmãos. O berço que fala o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a criança nasce, o berço já está falando. Não tem? Então, eu não nasci num berço desse. Eu vim de uma família católica, praticante, que minha mãe me colocou para cumprir todas as etapas dentro da igreja. Eu era aquela que lia os folhetinhos na missa. Tem aqueles folhetinhos do Evangelho? Então, eu era aquela que ia lá na frente para ler aquele folhetinho. Porque cantar nunca deu certo, né? Então, o dia que eu cantar, vocês vão correr. Mas eu li aquele folhetinho, porque eu era praticante. De fazer primeira comunhão, de fazer catequese, de estar todo sábado lá no grupo da minha idade. Então, assim, eu era, sabe? Porque ai de nós se a gente não fosse. Meus pais me ensinou isso. Então, quando eu cheguei, como eu não tinha nenhuma base familiar de uma família evangélica, porque eu vim de uma família católica, isso começou me perseguindo, porque eu achava que eu era inferior, que eu era incapaz. Como que eu ia dar conta de fazer um negócio desse, sendo que o outro nasceu num berço evangélico? Eu não era de berço. Mas o Senhor me tratou. O Senhor me tratou. E o Senhor me ensinou que não era do jeito do homem,
mas sim do jeito dele. E mesmo sendo menina, mesmo sendo criança, era ele quem fazia, não somos nós. Aí, só um minuto. Depois que passou esse período de restauração, de complexo de inferioridade, de incapacidade, depois que o Senhor mudou isso no meu coração, aí o Senhor me trouxe uma outra revelação. Quando ele diz assim, em Jeremias 11, diz assim: veio ainda a palavra do Senhor, olha o teste, veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Então, Jeremias, ele entendendo que ele era criança, o Senhor provou para ele que era ele quem dava os dons e era ele quem fazia. Então ele abriu a visão de Jeremias. O que vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem. Então quer dizer que ele está enxergando direito. Agora ele enxerga. Antes era cego. Antes a nossa visão tinha uma escama. Mas hoje a nossa visão, ela é perfeita. Hoje eu enxergo. Viste bem. Então hoje eu vejo bem a vara de amendoeira. Porque ele vela sobre a minha palavra. E aí, amados, eu fui estudar sobre a vara de amendoeira, que me chamou muita atenção. E foi o momento que o Senhor me deu mais um pouco da porção do conhecimento que Ele tinha para mim. Então, eu descobri que a vara de amendoeira, a primeira coisa é que ela só passa a florescer no final do inverno. No inverno, todas as suas folhas caem e ela fica com aspecto de morta. E aí, antes que o inverno acabe, ela começa a florescer. Isso tudo representa a mudança de tempo. Antes que o inverno termine, a primavera começa a chegar. Então, a amendoeira, ela floresce cedo, dá seus frutos quando ainda pequenos. Então ela está dizendo que a amendoeira, ela, além dela florescer e dar seus frutos quando ela era pequena, ela está falando de quê? De criança, ser criança. Ser criança no sentido de ser um novo na fé ou mesmo de ser uma criança. Porque Deus também pode usar uma criança com uma voz profética. Então, quando a amendoeira ela é tomada por flores, que ela fica toda florida, toda coberta de flores, representa a idade avançada. E o que eu aprendo com isso? Que eu não posso desprezar nem a criança e nem o que tem a idade avançada. Porque muitos hoje não querem mais os conselhos da idade avançada. Não ouve mais os conselhos dos mais velhos. Nós precisamos ser ousado enquanto criança
porém nós também precisamos aprender com o conselho dos mais velhos. Então a amendoeira, quando ela está toda florida, representa a idade avançada. Quando ela começa a florir, na passagem do inverno para a primavera, significa a mudança de tempo, ainda criança. E eu sou, diz assim, que eu sou como a primavera, eu sou como a amendoeira, que vigia a primavera para que as minhas palavras se cumpram. Então lá no capítulo 11, eu aprendo que eu tenho que ser como a amendoeira, porque eu preciso ser vigilante para que se cumpra a palavra do Senhor na minha vida. O que eu aprendo com essa amendoeira? Eu aprendo que eu preciso ser vigilante, eu aprendo que eu tenho que tomar cuidado com o tempo, e eu aprendo porque ele sinaliza o tempo para mim. A mudança de estação representa o tempo. Então, que tempo você tem vivido hoje? E o cumprimento da sua palavra, quando ele diz que ele vela pelas suas palavras. A vara de amendoeira significa vara, pessoa. Amendoeira, vigilante. Vara, pessoa. Vara de amendoeira, pessoa. Lá no livro de João, a palavra do Senhor diz que nós somos o ramo e ele é a videira. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos o ramo. Na vara de amendoeira diz que a vara é a pessoa, a amendoeira é vigilante. Significa vigilante. Então, pessoa vigilante. Eu preciso ser uma pessoa vigilante para que eu possa identificar o tempo que eu estou vivendo. Qual é o tempo que eu estou vivendo? Eu estou vivendo o inverno, está chegando a primavera, eu estou vivendo a primavera, estou vivendo... Qual é o tempo que você tem vivido? Então, nós precisamos velar por esse tempo, porque Deus vela sobre a sua palavra. Quando fala que Deus, ele vela sobre a sua palavra para que se cumpra, irmãos, eu entendi assim. Você tem um filho. Você quer criar o seu filho ensinando os caminhos do Senhor. Mas aí, você precisa vigiar. Então, meu filho está aqui, eu estou aqui. Então, eu estou sobre. Deus, ele vela sobre a sua palavra para que se cumpra. Ele fica vigiando para que se cumpra a palavra, para que o tempo não passe. É o tempo do Senhor, é o tempo certo. Não duvide. A vara de amendoeira destaca os atributos de Deus, um dos atributos de Deus, que é a fidelidade, porque ele é fiel com a sua palavra, ele age no tempo certo e ele cumpre as suas promessas. É fidelidade de Deus. Isso é fidelidade de Deus. Qual outra coisa que eu aprendo? A aparência da amendoeira no inverno. A aparência da amendoeira no inverno, ela seca, parece que está morta, esquecida e inútil. Então, quando nós estamos vivendo um período de inverno, assim fica a nossa aparência. Qual que é o nosso tempo de inverno? É o momento das adversidades, é o momento de crise, é o momento de dor, é o momento de caos,
Que tempo nós estamos vivendo? É um tempo de inverno. Com toda essa pandemia, tudo que está acontecendo, é um tempo de inverno. E é um inverno. E é um inverno muito difícil de se enfrentar. Mas mesmo diante dessa dificuldade, nós podemos florescer. A palavra diz que a nossa aparência fica abatida no tempo de inverno. Nós ficamos com os olhos, com a nossa aparência abatida. Nós ficamos sem esperança, fragilizado. Perdemos a visão, porque quando o inverno chega, ele vem doído. E o tempo de inverno dói. Porém, podemos ver que a nossa aparência abatida, a nossa beleza, ela é restaurada antes que o inverno acabe. A nossa beleza ela é restaurada. A nossa aparência é mudada. O Senhor, Ele restaura a nossa visão, Ele restaura a nossa alegria, a nossa esperança. Antes que o inverno acabe, as árvores começam a dar frutos, elas antecipam a primavera. No rigor do inverno, ela floresce, por isso ela também é símbolo de esperança e restauração. Então, o que eu quero dizer para você? Que mesmo o inverno tendo chegado na sua casa, na nossa cidade, no nosso país, em toda a nação, mas existe um Deus Todo-Poderoso que vela pela sua palavra, para que a palavra que se cumpra. E mesmo no rigor desse inverno, as flores da primavera, elas podem começar a surgir. Elas vão começar a surgir. Porque o Senhor, nesta manhã, Ele restaura a sua esperança, Ele traz restauração para a sua casa, para a sua vida, Ele traz restauração para a nossa nação, Ele traz restauração para os lares. Nós precisamos, amados, nos arrepender e fazer um concerto com o Senhor. Nós precisamos. Diz que no inverno interrompe seu ciclo. Nem o inverno, quando você é uma vara de amendoeira, nem o inverno consegue interromper o seu ciclo. Muitos podem olhar para você e pensar que você morreu. Mas o Senhor está te fazendo florescer. O Senhor está fazendo com que a sua esperança seja restaurada. O Senhor tem renovo para a sua vida. O Senhor tem renovo para aqueles que creem nele. Ele produz. Ele não deixa de produzir. A vara de amendoeira, mesmo no seu ciclo rígido de inverno, ele não deixa de produzir suas flores e seus frutos.
Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, não importa qual é o tempo que você está vivendo, se é inverno, se é primavera, mas não deixa de produzir os seus frutos. Oh, queridos, amados irmãos, eu vejo quanta fidelidade de Deus para conosco. Quanta fidelidade. E agora, para concluir com vocês, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo, e a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. E o que o Senhor me ensina e ensina a você? Que mesmo Ele fazendo, Ele tendo toda essa promessa e cumprindo a sua palavra, tendo a fidelidade de velar por ela, para que se cumpra o tempo, para que se cumpra a promessa, para que se cumpra a palavra. Mas nós, seres humanos, homens e mulheres que foram chamados de filhos de Deus, se você ler o capítulo 2, diz assim, eu vou só resumir para você. O povo esqueceu tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. E começaram a adorar outros deuses. O Senhor esqueceu, você esqueceu que Deus te levantou, Deus te chamou, te escolheu do ventre da sua mãe e te constituiu princesa do Senhor. E fez de você como uma vara de amendoeira, que antes do inverno rigoroso acabar, a primavera chega, a primavera está chegando. Essa crise, essa pandemia está acabando. Esse inverno está indo embora, a primavera está chegando. O Senhor está anunciando que a primavera está chegando. Mas precisa de conserto dentro da nossa casa. Precisamos de conserto dentro da nossa casa. Ele diz que 2 males cometeram. Deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Amadas, se eu já tenho manancial de águas vivas, para que é que eu preciso cavar cisternas? Eu estou deixando de beber daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável, que vem do trono de Deus, para me cavar cisternas. O que é cisternas rotas? Cisternas rachadas, que não retém água. É impuro, a água é suja. Não tem proveito. Mas o que faz de nós umas cisternas rotas? A idolatria. Quando nós levantamos outros altares na nossa casa, que não seja do Deus Altíssimo, nós estamos cavando cisternas rotas. Pais que não ensinam os filhos a palavra de Deus. Parou tudo.
As famílias tiveram que se juntar dentro de casa. Aquele que não tinha tempo agora tinha tempo. Os filhos estão tudo dentro de casa. E tem muitos pais que estão reclamando porque não aguentam mais os filhos. Se você não aguenta mais o seu filho, a culpa é sua. É porque você não está sabendo educar o filho que Deus te deu e confiou a você. Os pais deixaram de ensinar aos seus filhos a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que lá no livro de Joel, que os filhos e filhas, que quer dizer crianças, profetizarão, que os jovens terão visões e os velhos sonharão. Mas se eu e você como pais não ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos, como é que eles profetizarão? Isso é promessa de Deus. Então os nossos filhos, as crianças, elas têm que profetizar. Os jovens têm que ter visões, para que os velhos tenham sonhos. Isso é uma promessa. Mas isso depende de você, pai e mãe. Porque a palavra diz que aos pais é o dever de ensinar os filhos o caminho que ele deve andar. É aos pais. Não terceirize aquilo que é para você fazer. Essa é uma das cisternas rotas. Se você não ensina o seu filho, você está dentro desse padrão. A prática de prostituição, pornografia, vídeos pornográficos, fotos para mostrar sensualidade, cisternas rotas, mentira, pessoas que promovem desordem. Isso aqui, irmãos, não é para ímpio, não. É para quem conhece a palavra de Deus. Porque a palavra diz que era o meu povo. E tudo isso que eu estou citando aqui está lá no capítulo 2. Aí você vai lá e lê. Então, cristão que promove desordem. Porque nós fomos chamados de pacificadores. Murmuração, murmura de tudo, reclama de tudo, nada tá bom. Esquece tudo que o Senhor já fez por você, por causa de um não que você levou. Esquece todo o cuidado que o Senhor já teve com você. Esquece do amor, esquece da provisão, esquece dos milagres. Esquece da onde Ele te tirou. Ele te tirou do mundo das trevas e te transportou para a luz. Mas hoje tem muitos querendo voltar para as trevas. O Senhor está dizendo, não, não, você é minha vara de amendoeira, você tem que florescer no inverno. Faz parte, as flores, as folhas têm que cair para nascer algo novo. Para de reclamar. Agradeça. Toda vez que você pensar em murmurar sobre algo, agradeça. Vai cantar. Dobra o seu joelho, vai orar. Adore ao Senhor. Fala, tá mal, mas eu te louvo, eu te adoro. O Senhor sabe de todas as coisas. É o Senhor que reina em minha vida. Irmãos, no início dessa pandemia, a cabeça da gente vai ficando, perturbada, com tantas informações ruins. Sabe o que o Senhor me disse? Faça plaquinhas e distribua na sua casa
com palavras proféticas, palavras de bênção que eu vou direcionar. Chamei minha família, sentamos na mesa, todo mundo começou escrevendo. Aí eu falava. O Senhor disse isso: a minha casa é uma casa de milagres. Eu sou mais que vencedor. Eu sou curado, eu sou forte, eu sou corajosa. Aonde eu coloco a palma das minhas mãos, ali prosperarei. E assim foi indo. Eu fui trazendo as promessas do Senhor, as palavras de promessas. Então toda vez que a gente passava, que olhava, até sem querer você lê, né? Então aquilo foi entrando e foi ficando, foi ficando, foi ficando. Então ao invés de eu ficar com a minha mente poluída por tanta informações ruins, eu fiquei com a minha mente cheia de palavra de Deus, de promessa do Senhor. E eu profetizava trazendo a existência, meus filhos profetizavam, meu marido profetizava. Na minha casa não haverá crise econômica. A minha casa não é uma casa, eu não conheço o fracasso. Então, ao invés de murmurar, fica uma dica. Profetiza. Profetiza. Ensina o seu filho a profetizar. Tem muitas crianças que o Senhor está levantando e estão entregando palavras proféticas. Mas essas crianças são crianças que eu tenho visto que os pais ensinam. Eles conhecem a Deus. Você já viu o seu filho de 3 anos, 4 anos, como que ele chama Deus? Na maioria, eles falam "Ó Deus". Mas é a coisa mais linda. Depois de ter entrado na terra fértil que o Senhor tinha dado, vós a contaminaram. Contaminaram. O Senhor está falando de quê aqui? Da língua felina. Depois de você ter entrado na terra fértil, de você ter uma aliança com Ele, de fazer parte daquele povo, a sua língua tem contaminado, a sua postura tem contaminado aquela terra. Ao invés de você ser uma vara de amendoeira que tem florescido e dado belos frutos, reconhecido tanto os novos como os velhos, o que você tem feito? Tem contaminado a terra onde o Senhor te colocou. Isso, cisternas rotas. Minha herança fizeste abominável. Então, amados, neste momento, eu faço um convite para você. Se você quer ser uma vara de amendoeira, se você ainda não se definiu, não se decidiu, não se identificou, que você medite. Esse é o nosso inverno. Mas eu profetizo que a nossa primavera está chegando. Já está florescendo. Não é uma amendoeira, é uma orquídea, amados. Mas pensa como se fosse uma amendoeira que está começando a florescer no rigor do inverno. Você quer ser como? Assim? Então, analise como está a sua casa. Se ela está como uma cisterna rotas ou se é um manancial de águas vivas. E eu te convido a fazer uma oração de conserto para que você possa florescer. Às vezes você fala assim, ó,
Mas eu não tenho murmurado, eu não reclamo de nada. Mas poxa vida, né? Acabou o meu açúcar. Aleluia! Acabou o meu açúcar. E agora? Eu preciso ir lá no supermercado, mas eu não posso. Poxa vida, né? Aí começa a falar mal de todo mundo. Fala mal do prefeito, fala mal do governo, fala mal do presidente, fala mal da Organização Mundial de Saúde, fala mal do pastor, fala mal do marido, começa a falar mal de todo mundo. Porque acabou o açúcar. E como que eu vou comprar o açúcar? E agora? Eu não posso ir lá no mercado? E começa a reclamar de tudo, porque não pode sair de casa. E aí? Murmurou ou não murmurou? Onde estava a sua doçura? Onde estava a sua perseverança? Este aqui é o momento onde muitos parecem que está morto, mas não está. Está muito vivo. E está sendo gerado neles belos frutos e belas flores. Está se descobrindo. Então seja uma dessas pessoas, como a vara de amendoeira, que é alimentada pelo manancial de águas vivas. Não aceite ser uma cisterna rotas. Não aceite. Feche os seus olhos, que eu quero orar com você. Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço pelo ar que respiramos. Eu te agradeço pelo fôlego de vida. Eu te agradeço pela família que tenho. Eu te agradeço pelas pessoas que o Senhor tem colocado em minha vida. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é o amado da minha alma e o Senhor me escolheu como filha do Senhor, e que eu possa ser como essa vara de amendoeira, assim como você possa ser como essa vara de amendoeira, que no rigor do inverno, que venha florescer, que venha dar frutos, que seja uma voz profética nessa nação, que tenha raízes, que não se abale com o rigor do inverno, mas que permanece firme, firme porque você está plantado na rocha que é Cristo. Oh, aleluia. Pai, sonda o coração das minhas irmãs, e que se há uma cisterna rota, Senhor, que o Senhor venha trazendo arrependimento, que o Senhor traga conserto, que o Senhor traga restauração, que sejamos, Senhor, como um manancial de águas vivas do Senhor. Faz de mim, Senhor, e faz de nós o teu lugar, ó Pai. Que possamos ser parecidos com o Senhor. Que não somos, Pai, um vaso de desonra, que envergonha o teu evangelho, mas faça de mim e de você como Cristo é. Oh, aleluia, que você possa sentir o abraço, que você possa sentir o amor de Deus na sua vida. Que a sua esperança seja restaurada, que os seus sonhos sejam restaurados. Aleluia! Que Deus possa falar com você nesses dias. E que você possa mergulhar nas águas do Espírito. Beba do manancial
da água da vida que Deus tem para você. Beba do manancial da água da vida. Você não precisa buscar água em outras fontes. Oh, aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigado por este momento. Obrigado, e que o Senhor possa trazer paz, traga descanso à nossa alma, traga, Senhor, refrigério, traga, Senhor, alegria, restaura a nossa alegria, ó Pai. Aqueles que já perderam a esperança, restaura, Senhor, a esperança, restaura os sonhos, faça de cada mulher como aquela vara de amendoeira, uma pessoa vigilante, Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo que o amor do Pai esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. E não se esqueça que grande é o Senhor, grande e poderoso, e a tua bondade é infinita. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o teu lar, e que o Espírito Santo de Deus se manifeste em você e através de você, em nome de Jesus.